Olá, bem-vindo! Estamos aqui com mais um Quintou respondendo as perguntas que me mandam. Se você chegou agora, eu peço que você dê o seu like. Dê o seu like porque isso nos ajuda. E você também pode se inscrever, porque se inscrevendo, ative essa campainhazinha aí. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. E olha, compartilhe, gente. Vamos compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho, tá certo? Olha, o Daniel me escreve perguntando, Didu, afinal, casta ou terroir? Eu adorei essa pergunta porque quando eu tive uma ocasião na vinícola do Marcel Dais, que já faleceu e hoje é o seu filho, Jean-Michel Dais, que recebe as pessoas ali, eu tive lá graças ao prestígio do meu amigo Jorge Luque, que estava nessa viagem e essa visita não estava programada, mas ele conseguiu encaixar. E o Marcel Dais é um craque, né? Aquele cara que conversa com as vinhas. Para vocês terem ideia, ele tem um Grand Cru lá reconhecido com diversas castas, porque na Alsácia eles têm uma limitação de castas para servir de Grand Cru. E ele foi o primeiro a conseguir, porque ele rejeitou isso, mas a sua excelência, a sua qualidade era tão grande que os vinhedos dele acabaram sendo reconhecidos como Grand Cru, mesmo tendo outras castas não permitidas. Sensacional isso. Então nós estávamos lá e ele perguntou para nós, vocês querem degustar casta ou terroir? Bom, isso nunca tinham me perguntado antes, eu fiquei intrigado com aquilo lá e o nosso grupo optou por degustar terroir. Então ele pegou e abriu uma garrafa de um vinho fenomenal chamado Altenberg de Bergheim. A Mistral traz esse vinho, você pode encontrar na Mistral, estou mostrando aí para vocês. Bom, da sala de degustação, ele apontou pela janela e falou, aquele lá é Altenberg de Bergheim. E aí nós degustamos e não faltou um que perguntasse, mas que casta é? E o Jean-Michel falou, bom, vocês pediram para degustar terroir, não para degustar casta. E esse terroir é de Altenberg de Bergheim. Eu demorei 20 anos, disse ele, para poder afirmar isso. Esse vinho representa a essência do terroir de Altenberg de Bergheim. Mas depois nos contou e fez uma lista de mais de 12 castas diferentes de uvas brancas que ele tinha nesse vinhedo. Um negócio fenomenal. Essa questão de casta ou de terroir, eu acho importante colocar porque hoje se fala muito de terroir. Anos atrás não se falava disso. Eu fiz até um artigo no tempo que eu escrevia na revista Caras, na RSVP, dizendo isso. Prepare-se para ouvir falar muito de terroir. Terroir realmente virou a palavra da moda. Acontece que terroir, para você poder falar de terroir como o Jean-Michel fala, você não pode ter interferências, você tem que ter um vinhedo limpo, não tem sentido um vinhedo que usa produto químico vir falar de terroir, e muito menos quem adiciona leveduras que não são as próprias leveduras desse terroir que trazem o DNA desse local, dessa uva e desse homem que faz o vinho. Tá certo? O terroir é uma coisa que a gente tem que ser exigente. É claro que mesmo com interferências, você percebe que um vinho chileno é diferente de um vinho português, que é diferente de um vinho italiano, por exemplo. Só para citar esses 3 exemplos. Você toma, você percebe que tem um perfil muito diferente. Acontece quando você está falando de um terroir daqui e outro de 1 quilômetro distante. Se você andar na Bourgogne, você vai ver que você anda 500 metros e tem um vinho diferente, porque os solos são diferentes, os produtores são diferentes. E quando você tem essa fermentação espontânea, que se chama, que é quando você tem uma fermentação com a influência do ambiente e da própria levedura da uva e nada é adicionado, você tem então ali uma marca de personalidade que você pode realmente chamar de terroir. Isso é terroir, gente.
O Israel me pergunta sobre vinhos do Nordeste, qual que é a minha opinião? Olha, o Nordeste já há muitos anos é um lugar de uma surpresa fenomenal e uma delícia saber dessa novidade. Um paralelo 8, lá onde tem grandes vinícolas, como a Miolo tem, a Rio Sol da Vini Brasil, que é de portugueses lá da Dão Sul, e que fazem trabalhos maravilhosos, né? Esses enólogos portugueses descobriram lá que lá tem um ciclo de vida contínuo, a videira não para de produzir, chegando a dar 2,5 vezes a produção de uvas num ano, imagina isso, né? Então eles descobriram o quê? Que se você podar a videira e se parar de irrigar, porque lá é irrigado pelo Rio São Francisco, né? Estou falando ali de Bahia e Pernambuco. Se você podar a videira e não irrigar, ela entra em dormência, ela acha que está no inverno. Para vocês terem ideia, a Dão Sul dividiu a sua fazenda em 25 parcelas, de tal sorte que a cada 15 dias tem uma parcela sendo colhida. Então, se você vai lá visitar, tem até um lugar chamado Four Seasons Point, onde você tem uma parcela que está hibernando, uma parcela que acabou de ser podada, uma parcela que está florindo e uma parcela que está sendo colhida. Olha que fenomenal. Agora o meu amigo Carlos Cabral me mandou umas imagens sensacionais, fez uma visita recente agora, 2 semanas atrás, para Garanhuns, em Pernambuco, que ele contou que é um lugar de mais altitude e que tem um clima muito diferenciado, não é aquela aridez que a gente tem a imagem aqui do Nordeste, e visitou lá um projeto fabuloso da vinícola Monte das Colinas, de uva Syrah, e fenomenal. Aliás, a Syrah é uma uva que deita e rola em diversos paralelos, fora do previsto aí, dos paralelos 30, 50, tanto para o norte como para o sul, que é uma teoria que já está em desuso devido ao sucesso de outras latitudes que se deram tão bem com o vinho. Então, o vinho tem em toda parte e o Nordeste não é diferente, não. Nós ainda vamos ter grandes surpresas de lá. Alguém me perguntou, eu peço desculpa porque às vezes eu acabo não anotando o nome da pessoa, mas alguém perguntou sobre Cabernet Franc, que eu falasse um pouquinho. A Cabernet Franc, pouca gente sabe, seria pai do Cabernet Sauvignon, porque dizem que um cruzamento genético espontâneo entre a Cabernet Franc e a Sauvignon Blanc teria resultado no Cabernet Sauvignon. A Cabernet Franc, curiosamente, ela é mais delicada em taninos, ela é um pouco mais elegante, poderíamos dizer, que a Cabernet Sauvignon, menos intensa, tem um toque de grafite muito gostoso, um final bem marcante e é muito comum nos cortes bordaleses. Em Bordeaux é comum você ter Cabernet Sauvignon com Merlot e Cabernet Franc, e especialmente do lado da margem direita do Gironde, onde está Saint-Émilion, tem uma presença muito grande lá. E tem grande presença também no Vale do Loire. Os Cabernet Franc do Vale do Loire são sensacionais, com grande frescor, mais minerais, muito gostoso mesmo, um vinho muito diferente do Cabernet Franc de Bordeaux. E essa casta também é curioso, que ela tem vários nomes, ela é conhecida por Boucher ou Gros Boucher, lá em Saint-Émilion, é conhecida como Breton, em Anjou, e é conhecida como Bordeaux, lá no nordeste da Itália, onde também tem bons Cabernet Franc, e ainda por Petit Verdure, no Madiran. Que tal? Olha, aqui no Brasil, a Marina Santos, eu não sei como anda hoje, porque o vinhedo dela acabou sendo interditado, ela teve que vender, está montando um outro vinhedo, mas ela fazia um Cabernet Franc de cultura biodinâmica que era um perfeito vinho do Loire, viu? Era um sucesso o Cabernet Franc dela.
Eu também, uma outra pessoa que me pediu para falar de vinhos do leste europeu. O leste europeu, que passou muitos anos com a sua viticultura estagnada, quando foi dominado pela Rússia, né, pela União Soviética, melhor dizendo, inclui ali República Tcheca, Polônia, Bielorrússia, Moldávia, Ucrânia, tudo isso, mas especialmente a Romênia, a Bulgária, Hungria e Eslovênia têm vinhos maravilhosos. Claro que as uvas locais têm aqueles nomes impronunciáveis, mas há também muito vinho bem feito com as conhecidas Cabernet Sauvignon, Syrah, Merlot, Sauvignon Blanc, etc. Um bom exemplo disso são os vinhos que a Puklavec and Friends traz aqui para o Brasil, vinhos eslovenos, que são espetaculares. Tomei um espumante dele, uma coisa rara, um espumante 100% Sauvignon Blanc, que é um espetáculo de espumante. E temos vários exemplos. A Hungria também tem aquele Mandolás. Mandolás é um vinho da uva Furmint, que é a mesma uva que se faz os famosos Tokai, o grande vinho botrytizado de sobremesa, e eles fazem esse Mandolás, é um Furmint seco, que é um vinho de um frescor, uma coisa extraordinária. Portanto, o leste europeu merece ser provado, e aquele nordeste ali da Itália também namora com aquilo. O Friuli é um pouco leste europeu, porque os vinhos estão ali de mão dada com eles, né? A Helena me pergunta, ela pegou um vinho velho que estava faltando vinho e cuja rolha estava muito estranha, o vinho já estava, como dizem, no ombro da garrafa, né? Então, ela queria saber o que aconteceu. Olha, o que acontece quando você pega um vinho com idade, que já desceu do pescoço da garrafa e está aqui no ombro, muitas vezes esse vinho já está comprometido, outras vezes ele está maravilhoso. Eu cheguei a provar um Calon Segur de 45, que estava no ombro, que eu vou dizer, um dos melhores vinhos que eu provei na minha vida. E por que isso acontece? Isso acontece porque a cortiça, o oxigênio que separa o vinho da cortiça no engarrafamento, o vinho vai se alimentando e evoluindo com aquele oxigênio e com o oxigênio que existe na própria cortiça e não o oxigênio de fora da garrafa. A cortiça possui 40 milhões de moléculas de oxigênio em cada centímetro cúbico. Veja só, acontece que se isso passa muitos anos, esse vinho, provavelmente para estar assim, é um vinho que teve mais de 50 anos. Então, um vinho, para acontecer isso, ele ficou tanto tempo que acabou consumindo todo esse oxigênio da rolha. Você vê isso quando você tira uma rolha de um vinho já com idade e a cortiça está já pela metade toda marcada pelo vinho, é porque o vinho foi penetrando ali, porque ele foi se alimentando daquele oxigênio e ocupando aquele espaço. Quando isso atinge toda a cortiça então fica um pouco recrudescida e permite o contato com o oxigênio de fora. É por isso que o vinho dá uma certa evaporada. Antigamente se cobria de cera ou de vela as rolhas para evitar isso também. Então, é isso que acontece com a cortiça. Por isso que muita gente tira com aquele saca-rolhas de pinça ou também usando a tenaz. Então, é isso que acontece. Lá, por exemplo, em Montaltino, os Brunello, que são vinhos muito longevos, tem uma cerimônia. A cada 20 anos, os Brunellos trocam as rolhas das suas garrafas, abrem toda a safra que ele tem lá de estoque, completam as garrafas que já diminuíram um pouco com uma delas, chamam o cartório local, o Ragionieri lá, e ele atesta num livro, isso fica certificado, ele dá um documento, e os vinhos são novamente arrolhados para que durem outros 20 anos sem problema algum
desse tipo. Olha que bacana. A Denise me diz que ouviu dizer que houve mudanças no vinho do Porto. Realmente, recentemente houve mudanças lá na Comissão Vitivinícola do vinho do Porto e do Douro e criaram agora a categoria do Porto 50 anos. Você sabe que os Tony, os Porto Tony, são aqueles vinhos que envelhecem em grandes tonéis de madeira, os balseiros que eles chamam. E eles depois, quando são engarrafados, muitas vezes, você quando, por exemplo, comprava um Tony 20 anos, significava não que esse vinho tivesse 20 anos. Esses são os Porto com idade, vem a safra, então tinha 20 anos. No caso dos Tony, não, era sempre uma mistura, é sempre uma mistura de vinhos de várias safras. Antigamente, para ser um Tony 10 anos, 20 anos, 30 anos ou 40 anos, exigia-se que a mescla média dessas idades dos vinhos desse 20 anos. Então, um vinho de 10 anos com um de 30 dava na média 20 anos, era um Tony 20 anos. De um tempo para cá, isso mudou e passou a ser uma avaliação organoléptica. Se o vinho não tiver o perfil de um Tony 20 anos ou 30 anos, assim por diante, ele não recebe o certificado. Então não é mais essa exigência da proporção dar exatamente os 20 ou 30 anos ou 40 anos. Hoje é o perfil desse vinho que tem que ter aquele determinado padrão para receber o certificado. Agora, instituiu-se o Tony 50 anos, que não existia, é uma novidade. E ainda o Tony Very, Very, Very Old. Esse Very, Very, Very Old são para os portos de mais de 80 anos, que nós temos alguns casos de casas famosas, como o Graham's, a Taylor's, esse pessoal que tem vinhos muito antigos. O caso da Graham's é lindo, eu tive o prazer de tomar, junto com o Dominic Symington, um golinho. Depois ganhei uma garrafinha que tomei com meus filhos, bem pequenininha, que era um Neublier. O Neublier foi o bisavô dele que produziu, e eles tinham lá ainda 2 grandes barricas. Eles resolveram engarrafar essa, foi um grande evento, custa uma fortuna uma garrafa do Neublier, estou colocando aí para você ver. E lá na adega deles, eu até tive lá visitando, ali em frente do porto, em Vila Nova de Gaia, eles têm um restaurante lindo na frente do seu depósito. Lá tem a outra barrica que sobrou, que está lacrada e que vai ficar para os descendentes ver o que eles querem fazer. Uma coisa linda. Então agora existe esse Very, Very, Very Old, para vinhos do Porto acima de 80 anos. O Derlei me pergunta sobre o INS 220, se é natural do vinho, das uvas, ou se é introduzido para conservá-lo. Bom, ele está falando do sulfito, do anidrido sulfuroso. Na verdade, isso é usado sim, é muito comum que se use especialmente para vinhos. Até os biodinâmicos e até os naturais aceitam uma pequena adição do SO2 para vinhos que vão ser transportados. O Nicolas Joly, por exemplo, que é biodinâmico e é natural, porque não acrescenta nada no seu vinho, nos vinhos dele que são exportados, ele queima um sulfuroso de vulcão, porque é totalmente natural o vinho dele, e capta a fumaça dessa queima para que conserve o vinho. Agora, existe o sulfito, que é o INS 220, que é químico, é um produto químico, ele não é resultado vulcânico. Então, esse já é químico, é o mais comum usado. Normalmente, a própria fermentação da uva acaba produzindo um sulfito que é um resultado natural da fermentação. E muitos vinhos naturais que não acrescentam nada, não tem problema também com a evolução. Eu tomei um Barranco Escuro
do Valenzuela, sem nada, com mais de 20 anos de idade, era um vinho impecável, com evolução correta, não teve nada de errado. Mas por segurança é comum acrescentar-se. O problema é não acrescentar muito, porque o SO2, na verdade, come o oxigênio, o vinho fica ali mumificado. Isso não é muito bom para o vinho, mas a maioria hoje acrescenta sim. Outra pergunta que o Derlei fez é a respeito da taça, que eu digo sempre, tome uma taça por refeição. E ele perguntou, bom, mas que volume tem essa taça? Uma vez mandaram uma foto do cara, uma taça por refeição, era uma taça gigante, cabia umas 5 garrafas naquela taça. Não, a taça correta que se recomenda uma taça por refeição é uma taça de 150 ml, que é 1/5 de uma garrafa. Uma garrafa originalmente é dividida em 5 taças de 150 ml. Pode ser um pouquinho mais, de 150 a 200 ml é a recomendação ideal para você tomar na sua refeição. Também me perguntaram a respeito de uva tintoreira, ou tintureira, ou teinturier, né, como chamam na França. Essas uvas são uvas cuja polpa também é tinta pelas antocianinas da casca. Como se sabe, a maioria, quase a totalidade das uvas, elas têm a pele escura, as uvas tintas têm a pele escura, mas a polpa é branca. Existem algumas que têm a polpa também escura, e você pode então fazer o vinho, mesmo que você tire a casca, o vinho fica um pouquinho colorido. A mais famosa delas é a Alicante Bouschet, que é uma uva bastante comum e que tem essa característica. Mas existe também a Grand Noir, a Petit Bouschet, a Gamay Teinturier, a Royalty, a Ruby Red, a Chambourcin, Saperavi, o Vinhão, o Souzão, Souzão do Douro, ou Vinhão no vinho verde, que faz os vinhos verdes, que eu adoro, também são uvas tintureiras. Isso é que se chama uva tintureira. Normalmente oferecem, quando faz um vinho normal, muito mais coloração, porque as antocianinas, além de estar na casca, estão também na polpa. O livro que eu queria indicar hoje é um livro sensacional, que inclusive foi revisado agora, durante a pandemia. Ele revisou esse livro e relançou, que é a Introdução ao Mundo do Vinho, do Ciro Lilla, o importador, que é dono da Mistral e da 20, um grande amigo e apaixonado do vinho. Ele tem esse livrinho lá, você compra pelo site da Mistral, é sensacional, tem uma coisa sobre uma breve história do vinho, as uvas mais importantes para a produção de vinho, os países de origem, os vinhos famosos, vinho e comida, os cuidados, conselhos, enfim, as perguntas mais frequentes. É um livrinho gostoso de ter à mão e que vai te dar um panorama excelente sobre o mundo do vinho. Bom, o que eu tinha hoje era isso, gente. Eu agradeço a você. Volto a dizer, se você tiver sua dúvida, que eventualmente não estava aqui, mande para mim, didu@didu.com.br, a gente compartilha com todo mundo, porque o mundo vinho assim, a gente está sempre aprendendo. E se você gostou, peço que você deixe o seu like. Deixe o seu like, porque isso nos ajuda. Meu neto me ensinou que um like, o Google acaba indexando você melhor, aí o YouTube, então recomendo o seu vídeo para outras pessoas. E você também pode se inscrever. Inscreva-se, porque assim ativa essa campainhazinha aí e toda vez que tiver vídeo novo, você vai ficar sabendo. E olha, compartilhe, gente. Vamos compartilhar a cultura e o conhecimento do vinho. Se mais pessoas tomarem vinho, mais pessoas serão saudáveis e felizes. Uma taça por refeição faz bem para a digestão, para o coração, para o seu espírito. Saúde!